Espero que estejam todos bem. Eu trouxe esta imagem, que é para a gente precisar de imagens bonitas, não é? Para começarmos bem os temas. Apesar de ela não ter muito a ver com o tema, mas também não é esse o propósito. Então, o pecado por pensamentos, mito ou realidade? É o que nós vamos tentar aqui esclarecer. Eu trago aqui já uma questão para se refletir um bocadinho. Uma pessoa pode pecar sem fazer absolutamente nada externamente? Será? Trago outra. Se ninguém viu, se nada aconteceu, ainda assim, existe pecado? São reflexões. Então vamos aqui primeiro ao significado do pecado. Aqui no Google, não é? Porque aqui na inteligência artificial do Google ele traz-nos o pecado no seu sentido mais literal. Qualquer transgressão de uma lei, uma regra, um princípio moral. O termo deriva do latim peccatum, que significa errar o alvo ou dar um passo em falso. Portanto, aqui, como vemos, pecado é o erro. Para o cristianismo, o pecado é tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus. Pode acontecer por pensamentos, palavras, ações e omissões. Eu penso que pensamentos, palavras e ações é fácil de perceber, não é? Mas omissões. Por exemplo, aqui um caso, uma omissão que fica muito clara, não é? Pôncio Pilatos, não é? Jesus diante de Pôncio Pilatos, ele sabia que ele era inocente, que não tinha feito nada. Mas o que é que ele fez? Lavou as mãos. Isso é uma omissão. Portanto, ele podia ter atuado ali e não atuou. Portanto, omitiu-se. Daí uma transgressão por omissão. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Isto na primeira carta de João. Para o Espiritismo, que é isso que nos traz aqui, para o Espiritismo o conceito de pecado não existe na forma punitiva tradicional. Ele é compreendido como um erro, equívoco, um desvio decorrente da imperfeição moral do espírito e do mau uso do seu livre-arbítrio. A doutrina esclarece que errar faz parte do processo natural de evolução. Porque como não errar se eu não sei? Conseguem-me explicar? Acham que é possível? Se eu não sei, como é que eu não vou errar? Deve ser difícil, não é? Então o erro faz parte do processo de crescimento. Não tem como. Como é que eu vou aprender? Fazendo. Preciso da experiência. Se eu vou ou buscar a experiência para aprender e para crescer, não sei, o que é que vai acontecer? Vou errar. Até perceber de forma melhor, ou até que alguém me chame a atenção. Portanto, o erro vai estar sempre implícito no nosso processo de crescimento. Em vez de ofender a Deus ou gerar uma condenação, o erro traz consequências naturais que exigem do indivíduo o aprendizado e o reajuste natural e a reparação do mal causado como consequências naturais para se apagar uma falta. Ausência de castigo. Deus não pune. As leis são justas e educativas. O sofrimento ou as dificuldades são resultados das próprias escolhas equivocadas do espírito, nesta ou em vidas passadas, e servem para o seu progresso, ou então por não saber, não é? Como disse ainda agora. Portanto, nós podemos fazer escolhas equivocadas por desconhecimento, não por maldade, não temos esse sentimento, mas por desconhecimento fazemos a escolha equivocada. E quando vamos perceber que realmente aquela foi uma escolha equivocada, o que é que fazemos? Corrigimos, não é? E esse é o processo.
Aqui Allan Kardec, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, traz-nos um esclarecimento do pecado por pensamentos. Neste caso, ele vai buscar aqui do Evangelho de Mateus estes 2 versículos, onde fala do adultério e do pecado por pensamentos, neste ensinamento de Jesus, em que nos diz: aprendeste o que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Não é? Portanto, aqui Jesus faz o quê? Aprendeste o que foi dito, ou seja, lá atrás, pelos ensinamentos do povo, não é? Que passavam de pessoa em pessoa, portanto, aprendeste o que foi dito. Mas ele vem trazer uma coisa nova. Eu, porém, vos digo. Ele, quando utiliza esta expressão, eu, porém, vos digo, é algo que ele vem trazer novo, não é? Naquele tempo. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Porquê? Porque o desejo é a força do espírito. O que é que nos move? Não é? É o que nós desejamos. Portanto, se eu desejo algo, não é? Que é a minha força interior, e se eu direciono para lá o pensamento, não é? Se eu meto energia naquela questão, o que é que eu estou a fazer? Eu estou a criar imagens, não é? Eu estou a fortalecer aquilo. Daí esta questão. A palavra adultério não deve absolutamente ser entendida aqui no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria, porém, num sentido mais geral. Muitas vezes Jesus a empregou por extensão para designar o mal, o pecado, todo e qualquer pensamento mau, como por exemplo nesta passagem. Passagem de Marcos, em 8:38, porquanto se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento. Porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal, pois o que Jesus quis dizer, ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Como atua o pensamento? Vamos tentar perceber um bocadinho aqui na Gênese, também Allan Kardec vai nos trazendo aqui como é que o nosso pensamento atua. Então ele diz-nos: os espíritos manipulam os fluidos espirituais, impregnando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que a mão é para o homem. Portanto, os espíritos criam tudo com o pensamento. Pelo pensamento, eles imprimem àqueles fluidos, quais fluidos espirituais, tal ou qual direção, os aglomeram, combinam ou dispersam, organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas. Mudam-lhe as propriedades como um químico muda a dos gases ou dos outros corpos. Combinam-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Portanto, aqui vemos que o pensamento para o espírito é tudo. O espírito, através do pensamento, no plano espiritual, cria e modifica os fluidos, cria a matéria, portanto, através do pensamento. Algumas vezes essas transformações resultam de uma intenção, outras são produto do pensamento inconsciente, ou seja, um espírito pode criar uma imagem, pode criar algo de forma inconsciente. Basta que o espírito pense numa coisa para que ela se produza, como basta que modele uma área para que esta repercuta na atmosfera. A guiária, que para quem não sabe, é uma composição musical. Sendo os fluidos o veículo do pensamento, este atua sobre os fluidos como o som sobre o ar. Portanto, aqui o fluido, no plano espiritual, o fluido cósmico universal, é o veículo do pensamento. Eles nos trazem o pensamento como o ar nos traz o som. Pode-se depois dizer, sem receio de errar, que há nesses fluidos
ondas, raios de pensamento, que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e vibrações sonoras. Ou seja, como nós temos diversas ondas de todos os tipos no ar e elas não se cruzam entre si, portanto, o pensamento é igual. À exceção, vai-se cruzar e vão-se sintonizar aqueles que se vão associar por sintonia. Há mais, criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispíritico, como um espelho. Toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Portanto, vemos que aqui o pensamento pode ser fotografado nos espíritos, no perispírito. Tenha um homem, por exemplo, a ideia de matar outro, traz aqui um exemplo, não é? Embora o corpo material se lhe conserve impassível, o seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento e produz todos os matizes deste último. Executa fluidicamente o gesto, o ato que intentou praticar. Ou seja, aqui o espírito, no perispírito, através do pensamento, já está a criar toda a cena, está a maquinar todo o seu ato e ele já é visível pelos espíritos no plano espiritual. Portanto, não é visível para o encarnado, mas para os desencarnados é. O pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira é pintada como um quadro, tal qual se lhe desenrola no espírito. Desse modo, é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico, que uma alma pode ler noutra alma como um livro e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Portanto, aqui está. Eu penso que está claro, não? Alguma dúvida? Agora aqui, consequências do pensamento, dos pensamentos. Porque isto tem consequências, não é? Os nossos pensamentos têm consequências. Então eu trago aqui este capítulo, não a totalidade, mas a quase a totalidade, que é o capítulo 8 do livro Pensamento e Vida, do Emmanuel, que trata desta questão. Trata da questão da associação por pensamentos. Que a gente agora ao ler, vamos ficar mais esclarecidos, penso eu. Então ele começa dizendo: se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. Portanto, aqui já podemos ver que, como a televisão, o rádio, não é? Os telemóveis precisam que os equipamentos se sintonizem com essas faixas de frequência para poderem trabalhar, não é? Eu não vou conseguir fazer uma chamada, ou não vou conseguir ligar no canal 1, ou no canal 2, ou na FM, se eu não sintonizar naquelas frequências. Portanto, isso não é possível. Aqui também o pensamento, não é? O pensamento tem uma frequência que, conforme a sua natureza, o espírito se vinculará a outras mentes que estão operando nessa mesma frequência. Daí esta questão, ou seja, vivemos todos em regime de comunhão. Uns estão conectados, estamos todos conectados, todos. Uns estão conectados numa frequência, outros estão noutra, e assim sucessivamente. Ninguém vive só para si, ninguém vive sozinho. Isso aí é só ilusão. Continuando. A associação mora em todas as coisas, presida todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Portanto, como eu estava a dizer, não acreditemos na ilusão de que consegue-se viver isolado. Não é? Portanto, ninguém consegue viver isolado. Estamos imersos em correntes de pensamentos que associam mentes a outras mentes. Não é? Não existe neutralidade. Ou sintonizamos com correntes superiores ou inferiores. Segundo as escolhas que fazemos em cada momento. Nossos pensamentos repercutem em outras mentes, gerando o grau de responsabilidade correspondente à influência que geramos. Ou seja, nós influenciamos e somos influenciados pelo pensamento, não é? E temos um grau de responsabilidade pelas influências que geramos, assim como outros também têm o grau de responsabilidade
pelas influências que geram em nós. No plano da vida maior, vemos que os sóis carregando os mundos na imensidade, em virtude da interação eletromagnética das forças universais. Assim também na vida comum. A alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se assemelham. Temos correntes mentais de bondade, de beleza, de amor, como temos correntes mentais de ressentimento, de ódio, de maledicência, de vício, à qual cada espírito se associa. As forças que vão alimentar a nossa capacidade de realização, que vão amplificar, aliás, seja para o bem, seja para o mal. Ou seja, eu associo-me a determinado campo de forças e esse campo de forças, à medida que se vão agregando aos meus propósitos, vão amplificando as possibilidades do bem ou do mal que eu queira fazer. Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Portanto, assimilamos. É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos com emoções e ideias de todas as pessoas encarnadas ou desencarnadas na nossa faixa de simpatia. Aqui podemos entender que se me deixar tomar por um ressentimento, por um vício, não é? Vou sintonizar com todos os espíritos ligados àquele tipo de queda moral. Não é? Não tem como. Pouco a pouco me vou associando a mentes encarnadas e desencarnadas, criando vínculos cada vez mais fortes que vão dificultar a minha desvinculação desse sentimento. O mesmo também acontece se sintonizar com o bem. Vou beneficiar de correntes benéficas. Ou seja, isto tanto é para uma polaridade como é para a outra. Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Portanto, a direção e a natureza dos nossos pensamentos e emoções nós escolhemos. Porquê? Não é? Ou seja, fica por nossa conta, por exemplo, se nutrimos cólera, o sentimento, a maledicência, não é? Fica por nossa conta essa escolha, não é? Ou se nós passamos a nutrir sentimentos de bondade, não é? De amor, de bem, de entreajuda, não é? É a nossa escolha. Em qualquer providência e em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam pelo processo da sintonia. O desejo é a alavanca do nosso sentimento, gerando a energia que consumimos, segundo a nossa vontade. Ou seja, o desejo é a força do espírito, como eu disse há pouco, não é? Mas é a vontade que vai direcionar essa força, não é? Quem é que direciona essa força? Portanto, é a nossa vontade. Se nós não quisermos seguir aquele caminho ou seguir outro, não seguimos. Para o amor, para o bem, para o mal, gerando a energia que consumimos. Ou seja, essas escolhas que nós fazemos, para o bem ou para o mal, vai produzir as energias que nós nos vamos alimentar. Quando nos temos nos defeitos e nas faltas dos outros, o espelho da nossa mente reflete-os de imediato, como que absorvendo as imagens deprimentes de que se constituem, pondo-se nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento que mais tarde se incorpora nos tecidos sutis de nossa alma. Com o decurso do tempo, nossa alma não raro passa a exprimir pelo seu veículo de manifestação o que assimilara, fazendo seja pelo corpo carnal, entre os homens, seja pelo corpo espiritual de que nos servimos depois da morte. O que Emmanuel aqui está a referir-se é que se nós nos detemos em demasia nos defeitos e faltas dos outros, não é? Nos detemos, vamos incorporar esse tipo de alimento em nossa própria mente, que mais tarde se vai expressar no nosso modo de agir. Atenção, a gente incorpora e mais tarde isso incorpora-se no nosso modo de agir. Não é não ter sombra, não é não ver a sombra do outro, ou seja, não é eu não ver a sombra do outro, não é? Mas
mas é não me deter nela, não é? É analisar com cuidado para refletir e melhor refletir para melhor ajudar o outro a libertar-se da sombra, procurando alimentar a boa parte com a presença da luz do esclarecimento. Aqui é muito importante isto. Portanto, nós procurarmos ver a boa parte do outro, não é? Não focarmos na nódoa do tecido, alimentar a boa parte. Vemos ali uma pessoa que por equívoco está, ou alguém que nós conhecemos, que por equívoco toma determinado tipo de posição, tentar com cuidado fazer ver à outra pessoa que de facto há outra forma de ver as coisas, não é? Tentar iluminar a mente dela, não é? Trazê-la para um outro campo de entendimento. Isto é alimentar a boa parte. Se nós trouxermos a pessoa, não é impor, porque se nós estamos a impor, isso aí já não vai correr bem. Mas tentar esclarecer, não é? Com respeito, com cuidado, sem apontar o dedo ao outro. Isto é a minha sugestão. É por essa razão que geralmente os censores do procedimento alheio acabam praticando as mesmas ações que condenam no próximo, porquanto, interessados em descer às minúcias do mal, absorvem-lhes inconscientemente as emanações, surpreendendo-se um dia dominados pelas forças que o representam. Portanto, como vem aqui, portanto, se nos determos nas minúcias do mal, acabamos praticando as atitudes ou atitudes semelhantes às quais censuramos no outro. A maioria das vezes, a pessoa tem esse tipo de comportamentos, até tem iguais, e nem sequer se apercebe. Portanto, tem aquele tipo de comportamento que repete de forma inconsciente, porque ela não se autoavalia, não se autoanalisa, então não consegue enxergar nela aquilo que ela vê no outro. Toda a brecha de sombra em nossa personalidade retrata a sombra maior, qual o pequenino foco infeccioso que, abandonada a si mesmo, pode converter-se dentro de algumas horas no bolo pestífero de imensas proporções. A maledicência pode precipitar-nos no vício, tanto quanto a cólera sistemática nos arrasta, muita vez, aos labirintos da loucura ou às trevas do crime. Portanto, aqui, se eu tenho uma brecha de sombra e não cuido dela, pela invigilância, o que é que vai acontecendo? Pouco a pouco, ela vai aumentando de forma, não é? Fica uma sombra maior, podendo ficar descontrolada. Por exemplo, um hábito da intriga e da maledicência começa com pequenos comentários, não é? Até, com o tempo, vira um vício de grandes proporções. Esse exemplo se amplia a vícios de qualquer natureza. Portanto, a cólera, por exemplo, a pessoa detém-se, começa a ter práticas de impulsividade, de descontrole. Se ela não põe mão a esse tipo de comportamentos, isso vai-se agravando, até que pode chegar a uma situação de descontrole que leva a pessoa, às vezes, numa coisinha muito pequenina, a cometer um crime. E isso nós assistimos, às vezes, vimos em determinadas notícias, não é? No trânsito, acontecerem às vezes até em vídeos, situações desagradáveis, porque a pessoa está naquele ciclo de impulsividade, portanto, e qualquer coisinha é um rastilho para ela explodir. Pensando, conversando ou trabalhando, a força das nossas ideias, palavras e atos alcança, de momento, um potencial tantas vezes maior quantas sejam as pessoas encarnadas ou não que concordem connosco. Potencial esse que tende a aumentar indefinidamente, impondo-nos de retorno as consequências de nossas próprias iniciativas. Portanto, o potencial que aumenta indefinidamente na proporção que nos vamos associando a outras mentes, portanto, com aqueles propósitos. Portanto, é preciso ter aqui muita atenção. Portanto, aqui, daí a importância da vigilância para aprendermos a conduzir com mais acerto os nossos pensamentos, palavras e ações. Estejamos assim procurando incessantemente o bem, ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando, porque nessa atitude refletiremos os cultivadores da luz
resolvendo com segurança o nosso problema de companhia. Portanto, há aqui a receita, neste último trecho de Emmanuel, para que nós possamos, de facto, tentarmos elevar a nossa frequência vibratória para sintonizarmos com o plano da luz. Procurar leituras edificantes que nos ajudem a aumentar a nossa parcela de luz, ajudar o próximo, não é? Desenvolver comportamentos de bondade, respeito, indulgência, perdão, são atitudes que nos ajudarão a sintonizar com as correntes do bem. Sendo que tudo isto, não é? Por exemplo, o respeito, não é? O desenvolver a compreensão, isso é um processo, não é? Não é uma coisa que nós, por magia ou por um processo automático, vamos conseguir fazer. Até porque o respeito, por exemplo, tem muitas nuances. Não é? Pronto, penso que ficou aqui um contributo nesta ótica do pensamento, não é? As consequências que tem o pensamento, que eu acho que é extremamente importante termos essa cautela, não é? E espero que tenham ficado esclarecidos. Está bem?